Então, assim, hoje, e eu conto isso para as pessoas, às vezes a gente leva tanto tempo para tomar uma decisão. Eu levei 14 anos para tomar essa decisão. E por quê? Porque a gente tem apego a um caminho que é ruim, mas é o que a gente conhece. A gente não sabe o que vai acontecer depois. E então hoje eu prefiro dar com os burros na água. Tipo, vão bater na minha mão, mas hoje eu me lanço para aquilo que eu quero. É uma coisa que acelerou meu processo decisório. E uma coisa que os grandes nomes, né, de administração, gestão, dizem assim, erre com frequência e erre rápido, porque você aprende a fazer isso. E, e assim, claro que nem toda decisão vou tirar uma perna fora, mas Uhum. a provocação sempre que eu faço, quando eu dou treinamentos, e isso começou lá no BNI. É, quantas vezes a gente vive com uma perna ruim? Claro que não é uma perna, mas Sim. às vezes é um relacionamento, às vezes uma coisa tóxica, às vezes é um parente, às vezes é uma casa com um problema, às vezes é uma comunidade ruim, às vezes é um grupo de amigos que te joga para baixo, às vezes, às vezes é dentro da sua própria casa. Assim, você vai esperar o quê? Uhum. Eu gosto muito do Gary Vee e ele fala, ele usa funk para tudo, né? Não sei se você conhece esse cara, mas ele usa muito palavrão. E ele fala assim, cara, esta é a sua vida. O que você vai esperar para começar a entrar em movimento e fazer o que você tem que fazer? Então, para mim, esse foi o grande aprendizado nesse processo como um todo. Eu continuo aprendendo todo dia o que funciona, o que não funciona, alimentação, jejum. Mas, assim, a grande história, desde o teu ficar doente até a amputação, cara, do que eu tinha medo? Uhum. Por que eu tinha apego? E só para completar aí, para mim, assim, o moto da minha vida, se eu começo a analisar a minha vida em retrospectiva, nesta vida, o meu grande aprendizado é desapegar e soltar. Amputação, desapegar do corpo físico. 2 casamentos, 2 divórcios, durante um tempo. é, isso, isso não é muita gente que sabe, mas eu tive dificuldade, eu não conseguia ver minha filha quando eu queria ver, por questões circunstanciais e as pessoas são como são. E aquilo me doeu muito. E eu tive a nítida clareza de que você está aprendendo a desapegar das pessoas. Então, algumas vezes as pessoas até se surpreendem na minha capacidade de adaptar em relação a relacionamentos, a pessoas. Eu consigo me aproximar e me desaproximar muito rapidamente. Eu não sei se isso é saudável, eu não sei se isso é bom, mas o fato foi meu instinto de sobrevivência. Porque, falando especificamente da minha filha, quando era meu dia de poder visitá-la e visitar em final de semana e eu não conseguia, porque o que estava acontecendo é, eu imaginei que se eu continuasse trabalhando internamente daquele jeito, eu acho que eu ia ficar louco. Uhum. Então, e aí eu trabalhei os conceitos estoicos, né? Sem saber que tinha esse nome. Qual é a pior coisa que pode acontecer nesse cenário? Você nunca mais vai ver sua filha. Acontece alguma coisa com a sua filha. Eu falei, cara, vai ser uma tragédia. Mas eu sei que eu vou sair do outro lado. Então isso ficou muito mais leve para mim. Então hoje, quando eu vejo que uma porta se fecha, não tem problema. Eu vou abrir mais 10 portas, mais 10 janelas. É, é, isso em grande parte é o que me faz ser quem eu sou hoje, né? E quando às vezes eu me paro num desafio de negócio, de empreendedorismo, sei lá, não consigo fechar um negócio, eu perco um cliente ou alguma coisa que eu queria muito acontecer, né? Aqueles planos perfeitos que a gente quer que acontecer, ou você quer coisas ou pessoas, você quer estar próximo de algumas e aquilo não acontece, eu falo, cara, peraí, Carlinhos, eu falo comigo, peraí, Carlinhos. Veja o que você já fez na sua vida. Veja já o que você já passou, o que você já superou. Você vai deixar esse negocinho aí te bloquear? Nem fudendo. E aí eu vou pra próxima, eu vou pra próxima. Porque. Então, assim, eu me lembro dessas coisas vividamente, das pessoas que me tocaram, que eu toquei, a vida das pessoas. Só que passa tão rápido. Do que a gente tem que ter medo? Por que a gente se bloqueia? Né? Eu acho que você tem
uma gravação lá, se joga, não é? Cara, se joga. Que mais que você vai esperar de quem você precisa de permissão para fazer o que você precisa fazer?